E aí, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, nós, pra quem não conhece a gente, eu sou o Felipe. Eu sou a Alice. Nós somos um casal da comunidade, estamos casados há 6 meses, pouquinho tempo, né? E nós somos convidados para falar um pouquinho de um assunto que talvez muita gente tenha um pensamento, tenha uma dificuldade em tentar resolver. E que é o que eu busquei na hora de encontrar a Larissa, o que que ela buscou para me encontrar, né? O que cada um observou um no outro, como que a gente observou tudo isso para chegar até aqui. Sim. Então, mas antes de tudo, né, a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês entenderem mais ou menos. Pode ir. A gente se conheceu dia 5 de maio de 2019, então foi numa missa. O Fê estava tocando com a comunidade e eu estava na assembleia junto com a minha mãe e com a minha avó. Rolou toda aquela, olha, aí disfarça, aí olha, disfarça. E aí depois, ao final da missa, eu precisava achá-lo, mas eu não sabia o nome, então eu só lembrei do nome da comunidade, procurei a comunidade no Facebook, achei a página da comunidade, curti a página. 1 minuto depois, o Felipe mandou solicitação, porque, pasmem, ele era administrador. Isso, e aí foi toda o que aconteceu durante erro de gravação. Mas acontece, tá bom, gente? Mas aí começa todo o nosso processo, né? Então, de conhecimento. Então, nosso namoro foi bem curto, né? A gente namorou Muito rápido. 8 meses, depois noivamos, ficamos noivos por mais 10, Sim. né? Até casar. Hoje estamos casados há 6 meses, fez 6 meses no dia Essa 5. semana agora. Isso. E dentro do que a gente vai falar, né? Do que um observou no outro, do que um procurou um no outro, vai se dar muito do nosso namoro. Então, no nosso namoro a gente se conheceu muito, então se conheceu o Mas na máximo. verdade eu acho que começa antes. Porque... Ah, sim, claro. Antes do namoro, sim. Antes da gente se conhecer, tanto eu quanto ele, a gente teve experiências com outros relacionamentos, foram relacionamentos que não deram certo por motivos óbvios. Então, quando você busca as coisas erradas, você encontra as coisas erradas. Sabe aquela coisa, quem procura acha mesmo, e acha coisa muito ruim. Então, eu vou falar assim, o que eu comecei a procurar. Depois do meu último relacionamento, eu rezava todos os dias, eu fazia o terço todos os dias, e rezava o Santo Antônio todos os dias. E eu descrevia como que eu queria. Então, eu pedia muito alguém que fosse da igreja, alguém que fosse católico, que tivesse vivência dentro de igreja. Não alguém que fosse católico de fim de semana, alguém que respeitasse, que soubesse ouvir. Todas essas características, assim, que eu julgava serem importantes, eu todos os dias eu pedia a mesma coisa e fazia sempre as mesmas orações. Não tô fazendo merchan de Santo Antônio, mas assim, seu nome. E desde o começo, então, como a Larissa disse, essas experiências, a mesma coisa eu tive que fazer. Então, eu sempre pensei numa esposa que me acompanhasse, que estivesse comigo, que fosse católica, né? Que quisesse viver aquilo que eu tinha como uma proposta de vida, o jeito que eu vivia, né? Que aceitasse isso, ou que pelo menos entendesse, né? Eu acho muito engraçado que pelo menos comigo aconteceu no momento que eu tinha falado assim, não quero. Eu não quero mais ter relacionamento, eu não quero. Pedia, mas assim, eu desencanei. Total. Tava assim, fazendo planos e tal, e aí 2 meses depois conheci o Felipe. E eu acho que você fez a mesma coisa, né? Pelo menos foi assim, Deus, tá com você. Não vou mais fazer, não vou mais ir atrás tá nas suas mãos, seja o que o senhor quiser. Eu também, porque eu tava desacreditado, e aí eu falei, né? Tinha conversado com o Wagner, que é o fundador da comunidade, e a gente, numa conversa, ele falou, se acalma, não precisa correr. Ele falou assim, sua esposa vai ser da comunidade. Ainda eu falei, eu ainda nem acreditei direito, falei, acho que não, duvido muito, porque né, na altura do campeonato que tava, não acreditei mais. Então, foi um processo assim que eu larguei mão e continuei minha vida normal. E logo depois a gente se conheceu e aí foi todo um processo de conhecimento um do outro. E eu acho que aí entra muito a questão da observação
e do que a gente pediu. E você se permitir ser observado também. Você permitir que o outro conheça o seu lado. Porque às vezes a gente tende a esconder aquelas coisas que a gente acha que não são muito boas. A gente fala assim, não, vou mostrar só o que é bonito, vou mostrar só essa parte mais legal. Então, se você não tem essa questão do assim, não, vou realmente assim, mostrar por inteiro, despir a alma. Sim. Aí você não consegue, porque o outro não vai conseguir te enxergar da forma que você realmente é. Então, não adianta você querer observar o outro e não deixar que o outro te observe também e conheça suas características. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui pra vocês é: ninguém é perfeito. Então, se você tá achando que o seu, sei lá, seu crush, seu parceiro, sei lá, aquela pessoa que te traz esse choque no coração, se você acha que ele vai chegar num cavalo branco, ou que ela vai chegar com vestido de princesa, toda assim, olha aqui, A eu cheguei. realidade é bem diferente. Bem diferente. Então a primeira coisa que a gente quer falar pra vocês é: desencana disso, não acha que vai ser Não perfeito. cria molde, assim. Quando a gente fala muito da questão de procurar alguém, mas não é pra procurar alguém assim. Eu quero alguém que seja loiro, alguém que tenha tal cor de olho, que tenha tal altura, que seja. Desencana disso. Desencana, porque vai vir com defeitos. Eu tinha os meus, ainda tenho. A Larissa também tem os delas, os dela. Dela, eu sou uma só. Ela também tem o dela. Então, o que acontece é que assim, vem com defeito e a gente precisa entender. A gente precisa, muitas vezes, aceitar algumas coisas. E trabalhar os defeitos E também. trabalhar os defeitos. A gente precisa entender que a gente está em constante mudança e que a gente precisa o tempo todo estar disposto a mudar e melhorar. Sim. Então, não só a questão do esperar no outro, mas também olhar pra você e pensar: putz, mas será que eu tô bem? Eu sou bom o bastante também? Às vezes a gente... Será que eu dou o meu melhor? Sim. Às vezes a gente vê muita gente falando assim: não, eu gostaria tanto que essa pessoa fosse assim, fosse assado, fosse assim. E faz uma lista, né? De, ele tem que arrumar isso. Mas será que você é bom o bastante? Será que você tá sendo bom pra essa pessoa? Ou, antes de começar a namorar, primeiro pensar assim: o que eu preciso arrumar na minha vida? Porque às vezes você se acha tão perfeito que ninguém consegue nem te alcançar. Então a primeira coisa que você tem que quebrar é isso. Essa questão da perfeição. Tanto no outro quanto em você. O que você espera no outro, mas também olhar pra dentro de você e pensar: eu não sou assim, eu tenho as minhas dificuldades, tenho os meus defeitos e eu preciso melhorar em muita coisa. Eu sou humano, né? Sim. Então quando a gente começou a namorar, muita coisa a gente precisou deixar pra trás, porque a gente viu que não podia ser carregado isso pro restante do namoro. Que eu acho que entra no próximo ponto, que é a questão dos traumas, né? Exatamente. Não tem como você também querer buscar alguém que não tenha essa bagagem, que não tenha trauma, que nunca tenha passado por nada, porque todo mundo passou por alguma coisa. E as coisas afetam as pessoas de formas diferentes. Então, o que o Felipe passou afetou ele de uma forma, e o que eu passei me afetou de uma forma. Tem traumas e tem situações que são mais fáceis de serem resolvidos, são mais fáceis de serem confrontados, tem traumas que não. E aí tem que entender que às vezes não tá no momento, que você precisa ter maturidade para lidar com aquilo de uma outra forma. Não é esconder, é a gata. Não é esconder, mas é você entender que você não tá maduro o suficiente para lidar com aquilo naquele momento. Mas não significa que você não vá trabalhar esse trauma depois. Sim, e pensar que assim, quando você vai conhecer uma pessoa em que você se dispõe a conhecer e tudo mais, né? Você precisa pensar o seguinte: bom, ela tem os traumas dela, eu tenho o meu, né? Ou dele, tanto faz. Mas não quer dizer que por ela ter os dela, você não tem da mesma forma, não quer dizer que o dela ou dele seja algo insignificante. Seja algo que assim, mas nossa, não precisava, não é pra tanto, né? E nem quer dizer que porque a pessoa não lida de uma... Não é chegar e falar assim: nossa, mas eu teria feito tal coisa. Eu já teria resolvido isso. Mas não é você. Exatamente. Pra ela... Então, assim, a gente teve várias experiências diferentes. No começo do namoro, teve algumas coisas que eu fui brincar com a Larissa e eu falei: não deu certo. Porque existiam traumas ali dentro, que também ela precisava vencer ao mesmo tempo, mas eu também precisava entender que não era uma zona segura.
Então, mas ela tem que me aceitar desse jeito. Esquece, não. Você também precisa entender como vai voltar no primeiro ponto que a gente falou lá da perfeição. Você precisa entender que você também precisa melhorar e que você precisa observar o outro. E que ninguém é Gabriela também. Ninguém tem a síndrome ninguém é pra ter a síndrome de Gabriela. Né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Então, nessa questão de observar os traumas do outro e observar os nossos, deixar e colocar isso pra fora. Dentro do nosso namoro também eu fui muito mais fácil de falar, né? Então eu falei tudo muito escrachado pra ela, assim, tipo, ó, eu sou assim, 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 fiz isso, mas hoje eu sou assim, hoje eu melhorei nesse ponto, ainda tenho dificuldade com isso. E ela foi soltando aos poucos. Então, também não adianta você ficar cobrando pra pessoa toda hora, né? É importante que seja falado, então é importante você conhecer os traumas e conhecer o passado da pessoa também. É importante até pra não ter surpresa depois na frente, nada desagradável, assim, que possa... Não é atravancar a palavra, atravancar? Mas pode atrapalhar um pouquinho, o relacionamento. É importante, sim, que seja conversado. Mesmo que seja uma coisa besta. Mesmo que seja uma coisa besta. Mas não é porque é importante que seja conversado que tem que ser tudo de uma vez. É pra respeitar o tempo do outro também. Comigo foi mais difícil falar, pra ele foi mais fácil. Então tem coisa que eu fui soltando ao longo do ano que a gente começou a namorar. E aí vai indo. Até que teve um dia que a gente sentou e falou, não, vou contar tudo o que aconteceu. E foi contei tudo. E foi tudo. E aí, às vezes você vai descobrindo traumas que você nem sabia que você tinha. Ou então traumas que você achou que você tinha superado. E às vezes volta de uma forma ou outra. Então é um processo de cura. Uhum. E funciona pra cada um de uma forma. Sim. E aí a gente pode entrar em outro ponto, que aí vamos entrar um pouquinho em coisa um pouco mais, um pouco melhor, né? A questão de compatibilidade. Eu e a Larissa, a gente ao mesmo tempo que a gente gosta de muitas coisas iguais, nós também somos totalmente diferentes, né? Então, se a gente for entrar nos temperamentos aí, eu sou fleumático, ela é melancólica. Então, pra mim, por exemplo, quando eu vou assistir uma série, isso é um exemplo. Eu não me importo muito, nossa, essa daqui tem que ser tal, desse jeito tal. Não, às vezes eu vou por curiosidade mesmo, abro e vou embora e vejo a série. E às vezes vejo a série por conta de uma história que está sendo contada. Nem me atentar aos detalhes, eu me atento. Né? Me atento pro desfecho todo da história. Né? Ela não, ela já é outra pegada. Tem dias que eu quero assistir uma série mais intensa. Eu falo o contrário, mais suave, assim, tipo, e mais de boa. Tem dia que não, tem dia que eu só quero assistir filme de terror, por exemplo. Então varia muito do dia. Então, eu falo que tem que dar o tchan. Então, essa questão da compatibilidade também é interessante a gente pensar. Entra nas concessões. Sim. Então, por exemplo, quando a gente se conheceu, toda pessoa quando vai conhecer outra, ela começa a falar do que gosta e às vezes deixa até o que não gosta de lado pra tipo assim, não, eu vou colocar só isso aqui porque, né, pra pessoa achar que, né, pra ter uma boa impressão e tal, não sei o que, né. Quando a gente se conheceu, ele virou e falou pra mim que ele ia correr de manhã, que a gente se conheceu num domingo. Não, vou dormir, vou acordar cedo amanhã pra correr, tá bom? Tá bom. E eu acordava cedo pra trabalhar. Depois eu acordei cedo, nada dele. Eu falei, caraca, ele não vai mais falar comigo, né? Fiz alguma coisa errada. Ele me manda mensagem 9 horas da manhã. Bom dia! Eu falei, você foi correr? Não, tava dormindo. Eu nunca vi esse menino correr. Não corri, não. Mas assim, é interessante a gente ver isso porque assim, tem coisa que às vezes a gente quer falar, nossa, não sei o que, mas não é necessário, né? É legal a gente ser verdadeiro e ser sincero. E mostrar pra pessoal, eu gosto disso, mas também não gosto disso. Então quando a gente se conheceu, eu também falei pra ela, eu gosto de filme assim, assim, assado, gosto de série assim, assim, assado. Gosto desse tipo de comida, mas não gosto, por exemplo, de feijão, falei pra ela, né? Gosto de Dragon Ball, gosto de assistir desenho, né? Ela já não curte muito, né? Não, eu gosto de desenhos, não gosto de Dragon Ball. Mas nem por isso a gente deixa de casar, tá vendo? Existe salvação também. E é assim, ele tá afim de assistir o raio do série. Não vou deixar, lógico que vou deixar ele assistir. Assiste a série. Ele assistiu minhas séries comigo também. Sim. E tá tudo certo.
certo. Então, também, essa questão da compatibilidade é algo que não precisa ser regra. Então, a pessoa tem que ser totalmente, tem que gostar totalmente do que eu gosto. Não precisa, mas também, se não gostar de nada que você gosta... É muito mais difícil. É muito Aquela mais história difícil entre os encontrar opostos se atraem É complicado, é muito complicado. pode até se atrair, diferente e tal, mas tenta manter um relacionamento com alguém que é totalmente diferente de você. Você não consegue, você não dá, não vai. Porque é difícil achar algo em comum pra você fazer, pra precisa você ter ter alguma junto. coisa que seja assim, até pra fazer junto. Porque se é tudo diferente, como é que vocês vão chegar num ponto e falar assim, domingo à tarde, vai fazer o quê? Eu vou pra um canto, você vai pro outro, porque a gente não gosta das mesmas coisas, né? Então, não é pra levar como regra que precisa ser totalmente compatível, mas também algo que não dá, tipo, não casa, né? Se bate, igual o ímã que não fecha, né? Também é iguais, ruim. na verdade. Sim, ímãs iguais Polos também é iguais. ruim. Então, quando você for falar com alguém, conversar com alguém, começar a conhecer alguém, é legal você falar aquilo que você gosta e que não gosta, né? Deixar muito claro, seja sincero, mostre quem você é. Isso vale pra tudo. Que você gosta ou não gosta de assistir, de comer, de fazer, até questão de brincadeira, atitudes, vale pra tudo. Até porque às vezes acontece da pessoa falar de um jeito, por exemplo, que você não gosta. Aí cria-se um desconforto, uma briga, mas você não falou. Como que você espera que outra pessoa saiba que não é pra fazer, que você não gosta? Sim. E aí... Não é mudar só assim pra deixar claro que não é pra você mudar totalmente quem você é. Sim, não é. Pelo outro, não é isso. É só pra você saber que existem coisas e coisas. Quando você se relaciona com alguém, é preciso haver uma... não é um cabo de guerra, quem vai puxando mais vai ganhar. Mas na verdade é quase cabo de guerra invertido. É ceder sempre alguém de um lado, né? Então, não adianta. Isso é necessário quando você se relaciona. Então é por isso que é extremamente necessária essa questão de trabalhar essa compatibilidade, não levar como regra nem para um lado nem para o outro, né? Tentar encontrar um equilíbrio onde você se diverte com as coisas que você gosta e essa pessoa se diverte junto com você, mas também a pessoa também vai querer algumas coisas dela e você se diverte, porque o relacionamento é uma coisa que você tem junto. Sim. Vocês precisam se divertir juntos. Senão se relaciona sozinho. Senão tem gente agora que tá até casando consigo mesmo, né? Então, pra ver como o mundo tá louco. Então, é necessário isso. Outro ponto que é muito importante. Bom, vamos voltar lá no nosso namoro. Quando eu vi a Larissa assim, eu falei, Senhor, estou aqui dando... Eu falei pra Deus assim, quero uma menina assim, assim, assada, e falei de preferência baixinha, né? E aí Deus deu ela pra mim. E aí eu falei, caraca, mano, ela é top. Só que acontece uma coisa quando você vai convivendo. Aparecem algumas coisas que você não esperava. Então, outra coisa, a expectativa em cima do outro. Isso também é uma coisa que pode acontecer de dar errado. Expectativa em relação a tudo também, né? Porque você cria uma imagem de como aquela pessoa é, só que aquela pessoa nunca vai corresponder à imagem que você colocou, porque ela não é assim, é uma coisa que você criou na sua cabeça e você leva e você acha que a pessoa vai ter que agir da maneira que você supôs que ela seria, mas na verdade não, porque a pessoa não tem nada a ver. Então, não criar expectativas em relação ao outro, em relação a atitudes que o outro vai tomar, a não ser que deixe isso muito claro, que é a questão da conversa. Não gosto disso, não quero que faça isso, então quero que faça tal coisa. Aí você cria uma expectativa que já foi falado. Agora, assim, eu não posso esperar que ele vá correr 7 horas da manhã, porque ele não vai. Exatamente. Esse criar expectativa não quer dizer que você não deva criar uma expectativa de, nossa, pode dar certo. Mas é criar uma expectativa no que o outro é mais do que o outro é. Então, quando a gente começa a pensar assim, não, mas ele é desse jeito, nossa, ele é assim,
nossa, ele deve ser. E aí começa a vir defeito e depois você não consegue lidar e você vai falar, nossa, perdeu o encanto. Não é por aí, né? E entender que cada um tem as suas particularidades, vamos dizer assim, não vou nem dizer defeito. E tentar ao máximo lidar com isso. É claro que você não vai ficar preso num relacionamento onde existe algo que não te deixa feliz. Não é isso. É diferente você não criar expectativa em relação a gata. A gata descobriu a sacola de ração. Então ela tá em cima da ração, tentando pegar a ração. Perdão. Mas até me perdi. É diferente você não criar expectativa em relação à atitude do outro e você estar em um relacionamento abusivo, em que o outro tem atitudes que são muito cruéis com você, sejam elas verbais, psicológicas, físicas, e você achar que você não pode criar expectativa em relação a essa pessoa pelas atitudes que ela tem. É diferente. Sim. Um relacionamento saudável e um relacionamento desses que você não pode fazer nada. São coisas diferentes. Então observar isso, né? Observar isso, observar como que você é tratada, as coisas básicas, gente. Então assim, por exemplo, eu quando a gente começou a namorar, eu via, por exemplo, como que ela lidava com as pessoas, para ter uma noção de como provavelmente ela lidaria comigo. Meu Deus, eu vou cortar essa parte depois, amanhã eu vou cortar essas partes. Então eu vi isso nela, então eu prestava muita atenção em como que ela lidava. E aí eu vi que ela era uma pessoa um pouco melhor do que eu para falar com as pessoas, mais gentil, né, mais carinhosa, né, em relação tanto com os amigos, pessoas até que ela nem conhecia, família. Então tudo isso eu observei. É algo que assim, que me chamou muita atenção de verdade nela, né, porque é difícil encontrar alguém assim tão cordial, né? Então foi algo que me chamou muita atenção. E aí, quando a gente fala dessa questão de não criar expectativa, é basicamente nisso, né? Não coloque suas expectativas em cima dessa pessoa, mas também se você se magoar, observa bem e pesa. Então, essa pessoa é como? Será que ela tá passando por um momento difícil ou será que ela é assim de verdade? Tem essa questão também. Às vezes a pessoa não tá num momento bom, então às vezes ela tá num dia que não tá muito bem. Levar isso em consideração é muito importante. Porque às vezes quando quando eu tô com fome, eu sou muito grossa. Mas eu não sou uma pessoa grossa por natureza, é só porque eu estou com fome. Felipe com sono é a mesma coisa. Ele não é grosso na maioria das vezes, normalmente. É só se ele tá com sono. Então, às vezes, a pessoa... Até às vezes... Se você não tá bem, você também não vai agir da melhor maneira possível com os outros. Sim. Então, levar em consideração esses pontos também. Sim. Então, quando você vai se relacionar com alguém, quando você está disposto a conhecer alguém, então a gente se abriu, a gente fez tudo isso, começa a observar. Então, lembra lá, quando a gente começou, né? Então, observa essa questão dos defeitos também, não coloca todas as expectativas em cima, né? Uma coisa é muito clara, se a pessoa for totalmente incompatível com você, é muito difícil de levar o relacionamento pra frente. Sim. Né? Então, por exemplo, eu teria muita dificuldade de casar com a Larissa se ela fosse de outra religião, provavelmente. Né? Então, levar isso em consideração que não precisa ser totalmente compatível, mas nem todo mundo vai ser. Não precisa ser totalmente incompatível, né? Existir esse equilíbrio. Lembrar que um relacionamento é dos dois lados, é sacrifício, é doação, e isso começa a partir do conhecimento. Então, quando você está conhecendo a pessoa, já começa a se sacrificar. Já começa a ser um sacrifício porque você precisa falar das dores, você precisa falar das suas dificuldades, você precisa se abrir para outra pessoa e às vezes você tem essa dificuldade, então vai se tornar um sacrifício, vai se tornar algo difícil, mas necessário. E que você colhe o fruto, né? Eu acho que outro ponto também muito importante, eu acho que é primordial, que quem me ensinou muito isso foi o Fê, que é a questão do diálogo e da conversa. Por que é importante no momento que você está buscando alguém? Porque você precisa saber ouvir o outro também.
Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem toda essa questão do que gosta, do que não gosta, até das expectativas. Então, é importante, por exemplo, eu saber o que ele espera de mim, como namorada, como esposa, como... Eu pulei noiva, como esposa, enfim. Como mãe, futuramente. É importante pro casal ter isso. Não tem como você chegar no noivado e descobrir, por exemplo, que ele não queria ter filho. Que ele não quer ser pai. Aí você vai fazer o quê? Então, casou e descobre isso. Então, essas coisas precisam ser conversadas entre o casal desde o começo. E o diálogo é dos dois lados. Então, eu tenho que entender que ele tem expectativa sobre mim com algumas coisas. Por exemplo, não deixar a pasta na pia. É uma expectativa besta, mas é uma coisa que a gente já conversou. E, querendo ou não, eu espero, por exemplo, que ele arrume a cama do jeito que eu gosto. E de verdade, gente, é assim, são coisas assim que por mais que não é nada pesado, sabe? Não é nada. Mas nada... é por isso que é importante isso ser conversado desde o começo. Porque se não é conversado, chega numa fase mais avançada do relacionamento e aí você descobre que a pessoa, nossa, nunca cumpre com nada do que eu espero. Então você descobre que você não conhece a pessoa com que você tá junto. Que você não entende, que você não sabe a cor favorita da pessoa. Sim. Então, assim, quando o diálogo também vai fazer, além de você esperar, por exemplo, ela brincou com esse negócio da pasta e da cama, mas também vai fazer com que você não torne isso uma avalanche para um negócio tão pequeno. Sim. Então, quando ela deixa a pasta lá, nem eu só brinco com ela, ou ela, mas a gente tem muito hábito das brincadeiras. É muito difícil a gente brigar mesmo por alguma coisa. A gente discute, mas é muito difícil. A cama é a mesma coisa. A louça, ela fala que eu sou muito lerda. Eu falo pra ela que ela lava a louça de qualquer jeito. Então a gente brinca por conta de coisas. Então essas coisas não se tornam pesadas, se tornam até saudáveis. Porque a gente brinca, a gente se cutuca, a gente se diverte. Mas também só sabe que é possível ter as brincadeiras porque houve a conversa e criou-se todo o vínculo. Um sabe das expectativas do outro, tá tudo muito interligado. Então, quando tá tudo muito junto, você entende, você sabe até onde você pode ir, até onde você não pode ir, o que vai magoar, o que não vai. E até mesmo a questão do tá num dia ruim, não vou criar caso, por exemplo, porque ele me respondeu atravessado de manhã, se eu sei que ele não tá bem. Sim, então é basicamente isso que a gente queria dizer pra vocês, observarem nas pessoas, né, naquilo em vocês mesmos. Em vocês mesmos também, porque é sempre importante a gente não só esperar no outro, mas também lembrar que a gente também faz parte de um relacionamento. Isso independente se seja de amizade, de namoro, de noivado, de casamento, de pai e filho, qualquer tipo de relacionamento. É claro que nós estamos aqui no Encontro para Solteiros, onde provavelmente pessoas busquem aqui busquem um parceiro. Sim. Mas é importante a gente observar. Então, principalmente essa questão do diálogo, é muito importante você observar se a pessoa quer ter diálogo, se a pessoa quer conversar, se ela realmente joga limpo com você. Se ela aceita a sua opinião. Sim, porque existe muito essa questão de só a minha opinião, pode até falar, mas a minha opinião que vale, né? Eu dou a palavra final, então não adianta, tem que, é como se fosse assim, tem que me convencer muito pra... Não, tem hora que a gente tem que ser... Não é pra ser uma competição. Exatamente. Né? Não é pra ser uma competição. Então é isso que a gente quis deixar pra vocês aqui de dicas do que você observar em você mesmo, no outro, para que você se relacione de coração aberto. Para você entrar numa assim, você precisa estar de coração aberto e coração disposto mesmo para chegar a outra pessoa, para você também se abrir com ela. E você aceitar se doar também, aceitar que nem sempre vai ser tudo flores, nem todo relacionamento dá certo, então às vezes a gente tem que passar, tem que sofrer mesmo, e depois Deus vai mandar alguém. E assim, entender que nem tudo é a ferro e fogo também, né? Porque você não se deu bem uma vez, que você vai sempre, que nunca vai se dar bem, que você nunca vai achar alguém. Você entender que seu relacionamento tem altos e baixos, todo relacionamento tem. Altos e baixos assim, tipo, nossa, vamos terminar? Vamos voltar? Não. Mas dificuldades. Todo coisas mais tranquilas. E são dificuldades que condizem com cada fase do relacionamento. Então, as dificuldades do namoro são uma, do noivado são outras e do casamento são outras. Sim. E tá tudo certo. Não é, e assim,
A gente espera muito que vocês encontrem alguém, que vocês Sejam felizes. sejam felizes, né? Independente se encontrou, se não encontrou. Que vocês sejam felizes consigo mesmo. Que vocês sejam felizes com quem vocês encontrarem. E que vocês lembrem disso, né? Lembrem desses pontos que é legal observar no outro e em você mesmo. Para que você tenha um relacionamento bem saudável. Exatamente. A gente espera que daqui a uns anos quem esteja aqui falando sejam vocês. Isso aí. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus. Até o final do encontro, né? Fiquem aí. E espero que vocês tenham gostado. Não saiam desse encontro. Vão partilhar, vão conversar com outras pessoas que estão aí. Não percam essa oportunidade de se abrirem para que as pessoas te conheçam. Tá bom? Exatamente. Tchau, pessoal. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados.